Nós vamos conversar agora com o senador Humberto Costa, do PT. Mais cedo conversamos com o senador Jorginho Melo, vice-líder do governo, e agora vamos conversar com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, também integrante da comissão, que vai ser formada daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, ex-ministro da Saúde. Senador, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Gostaria de saber o seguinte: o Igor já lembrou que o senhor participou desse jantar ontem. Há um acordo para que seja ignorada a decisão de primeira instância que proíbe o senador Renan Calheiros de ser o relator da CPI. Eu gostaria de saber do senhor se, a parte a discussão jurídica, o fato de o senador Renan Calheiros ser pai de um governador e o suplente dele, senador Jader Barbalho, pai de outro governador, pode provocar algum problema, algum constrangimento para o produto final, para o relatório final da CPI, ou se esse é um problema que pode ser superado ao longo desses, inicialmente, 3 meses de trabalho? Bem, na verdade, o Igor foi absolutamente fiel ao que nós definimos, né? E nós entendemos que a CPI ela não é um tribunal, nem ela tem poderes de decidir, julgar qualquer coisa. O próprio relator, ele apresenta um relatório que é votado pela comissão. Porém, todas as conclusões do relatório, elas serão, na verdade, encaminhadas aos diversos órgãos aos quais cabe concretamente dar um encaminhamento judicial. Por exemplo, vai mandar para o Ministério Público, vai mandar para o Tribunal de Contas, pode mandar para as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores. Então, não há por que levantar qualquer questionamento quanto à suspeição de quem quer que seja, porque a CPI é meramente um órgão investigativo. Segundo, os senadores que estão indicados para a CPI estão com todas as prerrogativas dos seus mandatos, inclusive para participar de CPIs na condição que desejarem. Eu entendo que, do ponto de vista ético, se surgir, porque não há até o presente momento qualquer questionamento ao governador de Alagoas, se surgir qualquer coisa relativa a isso, com toda certeza o próprio senador Renan se declarará impedido, suspeito para emitir um parecer. E ele poderá indicar um subrelator que possa especificamente coordenar o processo de investigação e aprovar um subrelatório que será submetido novamente à comissão. Além do mais, a decisão judicial ela é muito frágil, porque, na verdade, o relator ele não é eleito. Como disse o Igor, só quem é eleito é o presidente e é eleito também o vice. O relator é uma escolha do presidente. Então, a liminar não cabe na medida em que ela proibia que nós elegêssemos o Renan Calheiros como relator. Senador, até o momento a gente vem falando da CPI, entrevistando muitas pessoas, e a sensação que fica é que existe um grupo de parlamentares mais ligados ao governo federal que quer jogar foco, quer jogar luz nos estados e municípios. E existe um outro grupo mais desalinhado com o governo federal que quer jogar foco justamente no Ministério da Saúde. Eu lhe pergunto, o povo brasileiro pode confiar nessa isenção dos parlamentares na CPI? Os primeiros convocados vão demonstrar essa isenção? Sim, eu acho que sim. Na verdade, os objetivos da CPI, eu diria que são, em primeiro lugar, nós precisamos aprender com tudo que está acontecendo e aconteceu. Tudo indica, a julgar pelo posicionamento dos cientistas, das autoridades sanitárias mundiais, que essa pode ser a primeira de uma série de emergências sanitárias. E, como tal, é preciso que nós possamos aprender com os erros e com os acertos. E a CPI pode garantir isso. Segundo, nós temos que fazer uma avaliação da nossa legislação sanitária, se ela é rigorosa o suficiente para nós trabalharmos com situações como essas ou não. E o terceiro é que a CPI tem que dar uma resposta à população brasileira, especialmente aos parentes daquelas 400 mil pessoas praticamente que morreram ao longo dessa pandemia.
Obviamente que a CPI, se ela identificar irregularidades, problemas, seja em nível local, municipal, estadual, de aplicação de recursos federais, assim como avaliar todo o posicionamento do governo federal nesse enfrentamento, ela terá que fazer essa investigação. Não há como dirigir o foco da CPI para uma luz e não ligar para outra, não dar atenção a outra coisa. Eu acho que essa CPI, inclusive, tem uma coisa muito importante, é que ela vai trabalhar o momento atual. A pandemia não acabou, ao contrário, ela está se agravando. E nós queremos, por exemplo, convidar o atual ministro para que ele nos diga o que é que está sendo feito para se garantir vacina, o que é que está sendo feito para se garantir medicamentos para intubação, o governo vai ou não adotar algum tipo de proposição de isolamento social. Então, nós queremos também respostas imediatas para o que nós estamos vivendo hoje. Nesse sentido, eu acho que a CPI vai cumprir um papel e a população vai reconhecer. Não creio que vai ser uma briga política sobre culpa de A, de B ou de C. Senador, quero aproveitar que o senhor chegou com o assunto até essa pasta do Ministério da Saúde, que o senhor conhece bem, foi ministro da Saúde entre 2013 e 2005. Ocupar essa cadeira, independentemente de uma pandemia, já é um desafio tremendo. Aí você coloca no colo do ministro a maior crise sanitária da nossa história, qualquer um enfrentaria um desafio enorme. E nós vimos essa quantidade de trocas, Mandetta, Nelson Teich, Pazuello e agora Queiroga. Existe uma ferida a ser resolvida nesse ministério e a CPI vai colocar luz nisso, ou o senhor acredita que não tem a ver exatamente com a posição do nome que ocupou a pasta em determinados momentos dessa pandemia? Veja, é óbvio que cada um terá que explicar um pouco do que passou no período em que esteve lá, vai ter que explicar um pouco as decisões que tomou e a influência do presidente da República nessas decisões. E também confirmar uma tese que nós estamos abraçando. A tese é de que o governo brasileiro ele adotou uma postura de permitir o maior contágio possível, com uma visão de que isso levaria a uma imunidade coletiva. Muita gente adoecendo, criaria essa imunidade e a pandemia seria enfrentada dessa maneira. Então, os ex-ministros e o atual ministro vão poder dizer se identificam na posição do presidente da República esse objetivo estabelecido ou não. E vão também dizer aquilo que tentaram fazer e que não tiveram sucesso em fazê-lo. E também vão dizer por que é que aceitaram ou não continuar, ainda que sob as condições impostas pelo presidente da República. Uma coisa muito evidente, mas que nós precisamos provar, é de que, na prática, no Brasil, o ministro da Saúde é o próprio presidente da República, o que amplia a responsabilidade do presidente sobre tudo que está acontecendo hoje, mas principalmente sobre as posições adotadas pelo Ministério e pelo governo. Nosso analista Igor Gadelha também tem uma pergunta. Vai, Igor. Senador, bom dia, obrigado pela entrevista. Em CPIs, há sempre ali, quando há convocação, principalmente das pessoas que não vão como testemunhas, há aquela opção de alegarem o silêncio, pedirem ao Supremo Tribunal Federal o direito de silêncio. Há alguma estratégia da oposição para evitar, por exemplo, esses pedidos, para ficar em silêncio durante a CPI? Há alguma estratégia, por exemplo, para convidar e não convidar como testemunha alguns desses integrantes do governo para evitar essa situação do silêncio durante a oitiva? Veja, não somente podem permanecer em silêncio, como podem não ir aqueles que estão investigados, né? As testemunhas, no entanto, elas são convocadas, e têm que comparecer e têm que depor com o compromisso de dizer a verdade. Então, a estratégia da CPI deverá ser a de convocar as pessoas como testemunhas. Até porque, na verdade, a nossa investigação ela quer comprovar que há uma decisão deliberada do governo naquilo que eu falei.
E, portanto, cada um vai dar o seu testemunho, o seu posicionamento sobre o que aconteceu. Se aquilo que for relatado implicar em que essa pessoa, eventualmente, também tenha uma coparticipação na decisão que foi tomada, no prejuízo que eventualmente possa ter gerado, então ela deixaria de estar na condição de testemunha e estaria na condição de investigado e poderia ser chamado posteriormente nessa condição. Então, eu creio que a maneira mais adequada, até para evitar que alguém acuse a CPI de já ter uma posição pré-estabelecida, é que todos venham na condição de testemunhas juramentadas, e aí todos terão que dizer a verdade e terão que se manifestar. Seguimos conversando ao vivo aqui no Novo Dia com o senador Humberto Costa. Agora eu chamo a Basília Rodrigues para participar dessa conversa, fazer uma pergunta. Levando em consideração a CPI, a gente tem pelo menos 90 dias aí pela frente para fazer muitas perguntas, né, senador? Muito obrigada pela entrevista. Saber do senhor o seguinte, a comissão nem começou, mas o governo já levantou aí um argumento para explicar o motivo de não ter adquirido vacinas ainda em 2020, né, ter comprado vacinas mais cedo. De acordo com o governo federal, ele se baseou em pareceres da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União, sobre marcas que estavam tentando comercializar suas vacinas para cá, no caso a Pfizer mesmo, mas não se responsabilizavam pelos efeitos adversos, né? São essas aí as argumentações colocadas até aqui pelo governo e que devem ser utilizadas neste esperado depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Eu gostaria de saber do senhor se, na condição de ex-ministro até mesmo da pasta, existe chances de justificar algum argumento que explique e seja suficiente para vocês da comissão os motivos do governo não ter comprado vacina mais cedo? Bem, nós vamos ouvir, né? Mas nós temos que nos basear em fatos concretos. Por exemplo, o Brasil, segundo o governo alega, não comprou previamente, no ano passado, as vacinas da Pfizer porque havia aquilo que eles chamavam de cláusulas draconianas. Mas veja, agora, há menos de 2 meses, o governo fez o pedido e adquiriu essas vacinas porque o Congresso Nacional, num tempo recorde, aprovou uma lei determinando que o Brasil concordava com aqueles termos, permitindo, inclusive, que o governo federal, o Estado, municípios, pudessem fazer até seguros caso algum tipo de repercussão negativa fosse causada pela vacina da Pfizer. Vários países do mundo agiram da mesma maneira. O que não se explica é que não se tenha feito isso, por exemplo, no ano passado, no mês de julho, quando 70 milhões de doses foram oferecidas. Além do mais, no caso, por exemplo, da Coronavac, que não havia qualquer tipo de questionamento quanto à sua eficácia e à sua segurança, pela aplicação já em outros países, pela aprovação em outros lugares, o governo demorou a fazer o acordo com o Instituto Butantan, que chegou a propor a venda de um número maior de vacinas, enfim, e só posteriormente o governo veio a adquirir essas vacinas quando já havia um problema gerado pelo próprio governo de incidente diplomático com a China, atrasando a chegada do insumo principal. Então, são todas essas coisas que vão ser objeto dessa avaliação, né? O governo vai tentar se justificar e nós veremos se essas justificativas são plausíveis ou não. Senador Humberto Costa, PT Pernambuco, um dos integrantes da CPI que vai ser instalada daqui 1 horinha a partir das 10 horas da manhã. Senador, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado.